ser usados para liberar a bênção de Deus. E nós vamos hoje ouvir a palavra de Deus e aprender que o Senhor quer você em festa. Nós vamos ver que tem pessoas que passam pela vida sem celebrar, passam pela vida sem comemorar, passam pela vida tristes, deprimidas, amarguradas, envenenadas por coisas que ouve, por coisas que vê, por coisas que sentem, e atrapalha a vida dela. Tem outras que ficam colocando a expectativa da realização delas na casa. Não, quando eu tiver a casa dos meus sonhos, aí sim eu serei feliz. Quando eu comprar o carro 0 km, ganhar 10 mil reais por mês, aí sim. Não, aí sim nada. Porque tem muita gente que tem isso tudo e não é feliz, e não tem alegria, e não tem prazer, e não é satisfeito, e não vive celebrando. Não estou dizendo que você não possa ter, às vezes até parece que eu sou contra a prosperidade. Não sou contra, não. Eu sou contra esse entendimento errado que as pessoas têm e colocam a confiança delas nos bens dessa terra. Nossa confiança não tem que estar nos bens dessa terra, tem que estar no nome do Senhor. É dele que vem a nossa realização. Então tem muita pessoa que está passando pela vida sem enxergar o lado bom. Só sabe reclamar dos problemas, das dificuldades e não está desfrutando do melhor. Vamos aqui em Hebreus capítulo 12. Hebreus é lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 12. O som tá bom para vocês aí? Tá dando para ouvir legal? Tá? Lá atrás, tá dando aí? Tá? Eu não sei se é o retorno, tá um pouquinho... Tá dando a impressão que não tá muito bom. Mas se tá bom para você, então tá bom. Hebreus capítulo 12, quem achou diga amém. Versículo 15 diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. A graça de Deus é o que nos basta. Deus disse para Paulo: a minha graça te basta. Quando nós temos a graça de Deus, nós temos tudo, porque a graça de Deus é Deus agindo em nosso favor, é Deus conosco, é Deus cuidando, é Deus o abençoando, é Deus atendendo as nossas orações, é Deus guiando cada passo que damos, é Deus nos sustentando, é tudo em nós. Então, tem pessoas que estão privadas da graça de Deus, passando pela vida sem viver a bondade de Deus, sem viver o melhor de Deus. É como se a graça de Deus não existisse. E elas até dizem: a vida é sem graça. Minha vida é sem graça. Está sem graça porque você quer, porque Deus é um Deus cheio de graça. Ele quer dar a graça dele para você. Aí diz mais aqui: e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muito se contamine. Então tem muita gente passando pela vida amargurada. E às vezes o inimigo usa pessoas, situações para fazer você viver assim. E você não presta atenção. Às vezes o inimigo usa familiares, vizinhos, às vezes até dentro da igreja ele pode usar pessoas para fazer algo que vai deixar você amargurado, que vai deixar você com mágoa, que vai deixar você ferido, ferida, que vai tirar você do sério, que vai deixar você aborrecido, que vai deixar você assim, até com vontade de amaldiçoar a pessoa. Como é que pode essa pessoa dizer que é de Deus e agir desse jeito? Uma pessoa que guarda mágoa no coração, uma pessoa que eu falo com ela, ela não me responde, me deixa falando. Tudo é o diabo usando para fazer você ficar assim desse jeito, irritado, irritada. Às vezes usa o filho para irritar, para tirar a paz, usa o colega de trabalho, porque ele sabe que assim ele consegue estragar a sua felicidade, ele consegue plantar em você maus pensamentos, maus sentimentos, que vai fazer você ficar perturbado, que vai fazer você ficar envenenado, que vai fazer você ficar privado, sem provar da graça do Senhor na sua vida. Ele sabe que você não vai mais pecar como você pecava antes, não vai mais voltar para os vícios que você tinha antes, mas ele sabe que você é uma pessoa muito sentimental, é uma pessoa que se abala facilmente, é uma pessoa que se irrita facilmente. Eu estava até dizendo de manhã, né, que as pessoas têm que tomar cuidado, que às vezes o inimigo usa elas para tirar o pastor do sério. O pastor está pregando e a pessoa está fazendo coisas que distraem o pastor. Só que o pastor não tem que se deixar distrair. Eu falei assim, muitas vezes, quantas vezes eu fui bobo aqui, fui menino. A pessoa distrai, fica escrevendo o pedido na hora errada, fica, sabe, fazendo bagunça. Às vezes tem gente que é bagunceiro, o pastor está pregando, a pessoa está fazendo bagunça na hora do culto. Todo mundo prestando atenção, esse silêncio todo que está aqui, a pessoa fica mexendo em sacola, fica mexendo na cadeira, fica fazendo barulho de chave, deixa o telefone tocar. Tudo isso é para quê? Para desconcentrar tanto o pastor quanto você.
Para eu me aborrecer, perder o foco, ficar chateado, falar, às vezes, coisa aqui, fora da direção de Deus, não um palavrão nem nada, mas falar alguma coisa fora da palavra, ficar dando bronca, aí a pessoa se chateia, já não está muito bem, já não quer mais vir, e aí acha que o pastor é amargurado. Então o diabo sempre vai tentar agir dessa maneira, para nos levar a se contaminar, a ficar com mágoa, a ficar ofendidos, chateados, e nós não podemos cair nessa. Nós temos que fazer uma aliança com Deus e fazer um propósito firme de não deixar o inimigo roubar a nossa paz, não deixar o inimigo roubar a nossa alegria, não deixar o inimigo nos perturbar. Deus, seja o que for, não vou sair da minha posição. Eu vou ficar no Senhor e o Senhor vai me honrar. Tem uma tradução que diz que essa parte aqui, raiz de amargura, fala planta venenosa. Se a pessoa ingerir algo venenoso, uma comida venenosa, vai matá-la. Se não matar, vai causar alguma paralisia, alguma deficiência nela, vai fazer algum mal. E quanta gente está comendo essa planta venenosa? A pessoa que alguém é usado para magoá-la e ela aceita a mágoa, ele está comendo veneno. A mágoa é um veneno, pessoal. A mágoa, dizem até especialistas, causa câncer. O ódio, isso é um veneno. A raiva, o estresse, tudo isso é um veneno. Quanta gente doente aí, às vezes por causa desses venenos que a pessoa está ingerindo. Qualquer isca que o inimigo lança, a pessoa vai e morde. No tempo do profeta Eliseu, diz a palavra que os filhos dos profetas pegaram uma erva venenosa e colocou dentro da panela, do caldeirão, onde estava sendo feita a comida lá para o povo comer, para o pessoal se alimentar. E aí quando foram comer, gritaram a morte na panela e não puderam comer. Aí o profeta foi, colocou a farinha e tirou a morte. Eles puderam comer normalmente. Às vezes notícias que você ficou ouvindo aí, pode ser um veneno para você. Coisas que você fica aí se alimentando delas, pode envenenar você. Pode perturbar e trazer a amargura para você e fazer você viver triste e impedir de você ser feliz. Impedir de você viver a vida celebrando e em festa. Vamos aqui em Lucas capítulo 15, ver o caso daquele filho pródigo. Ele estava amargurado, pelo jeito aqui, não queria mais ficar na casa do pai, e a pior coisa que alguém faz é sair da casa do pai depressa, sem a direção de Deus. Eu quero sair da casa do meu pai, porque eu quero morar sozinho, porque eu estou cansado do meu pai, estou cansado da minha mãe, porque ele pega muito no meu pé, porque eu não tenho liberdade para fazer o que eu quero, e a pessoa vai, então sai da casa dos pais, aluga a casa para morar sozinho, ou até se casa. Mas não se casa porque quer constituir família, mas porque quer sair logo da casa dos pais. Isso pode ser um laço para a pessoa se dar mal. Então ele estava amargurado, não estava feliz na casa do pai e achou que longe da casa do pai seria feliz. E foi embora. Mas depois ele viu que não foi uma boa ideia que ele teve, não foi uma boa decisão que ele tomou. Pouco tempo ele gastou toda a fortuna que o pai havia dado a ele, que era parte da herança, e ele começou então a passar necessidades. E aí ele despertou e tomou a decisão de voltar para a casa do pai. E o pai o recebeu com festa. Essa parábola aqui representa o amor do nosso Deus para com todos aqueles que se perdem, que se afastam de Deus. Aí diz o versículo 2: Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, quer dizer, o melhor bezerro, e matai-o, e o comamos e alegremo-nos. É o que o pai quer. Esse filho não estava feliz, ele estava triste. E o pai não queria ver esse filho triste, queria ver esse filho feliz. Esse filho foi participar das festas do mundo e viu que as festas do mundo não têm alegria nenhuma para oferecer. São festas vazias de alegria. São festas vazias de sorrisos. E quando tem alegria, alegria falsa, alegria passageira. Enquanto dura o vinho, enquanto dura a bebida forte, enquanto dura o prazer do pecado. Acabou o prazer do pecado, acabou o prazer do vinho, da bebida forte, acabou. Mas a festa do pai é a alegria contínua. A festa do pai, quando você vive diante dele, você tem a alegria que não acaba mais. Independente da situação que você está. Então o pai preparou ali a festa para ele se alegrar. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Quando você vai começar a se alegrar?
Aí eu dou o exemplo que eu dei no início. Ah, pastor, quando eu comprar a casa dos sonhos, não coloque a esperança nisso. A esperança da sua alegria. Deus pode te dar, Ele quer te dar a casa dos seus sonhos. Mas não é isso que vai fazer você se alegrar. Até pode se alegrar, mas é igual a alegria da festa lá do mundo. Passageira, depois acaba. Aí você vai ficar sempre em busca de algo novo para manter aquela alegria. Sendo que você pode viver em alegria na presença do Pai. Porque o Salmo diz, na presença do Senhor existe o quê? Abundância de alegrias. Então, se você tomar uma posição de viver na presença do Pai, você sempre terá alegria, sempre viverá em festa. E o filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. Era estranho para ele festa. Hoje tem gente que acha estranho festa. Tem gente que vive tão amargurada, vive tão triste, tão deprimida, que ela vê o Filho de Deus, que aprendeu a viver alegre, que aprendeu a viver na presença do Senhor sorrindo, ela questiona, eu não entendo, essa pessoa vive sorrindo, essa pessoa vive cantando, vive lá, ela não tem luta não? Ela não tem problemas não? Tem. E por que ela vive assim? Porque ela aprendeu a viver na presença do Senhor. Uma irmã chegou e falou assim para mim, pastor, tem uma vizinha que mora no apartamento de cima, e ela está de olho no meu apartamento, pastor, porque ela quer comprar para a filha dela. E pastor, estou passando uma luta, estou passando uma dificuldade e tal com essa vizinha. E esses dias, eu ouvi a filha dela falando, não sei se era com a mãe ou com alguém. Eu não sei o que está acontecendo, mas daí não está funcionando não, porque eu vejo sempre ela louvando a Deus. Quer dizer, talvez estava fazendo algum trabalho para poder tirar a pessoa de lá. Mas, meu amigo, você está na presença do Senhor, podem fazer trabalho, podem fazer o que for, que não vão te dar a sua alegria. E a pessoa estava sem entender como é que pode, ela fazendo trabalho, talvez pagando até dinheiro para poder roubar a alegria da pessoa, destruir a vida dela, e não estava prosperando. Porque quando você está na presença do Senhor, o Senhor te guarda. Então é estranho para as pessoas que vivem amarguradas, é estranho para as pessoas que vivem de luto, quando vê o Filho de Deus em festa, vê o Filho de Deus celebrando, vê o Filho de Deus se realizando. Esse filho aqui, o irmão do jovem pródigo, geralmente era uma pessoa amargurada, magoada, e que não celebrava a vida, não desfrutava do melhor da vida, como muitos não estão celebrando. Quando fala festa, não quer dizer que você vai comprar bolo, salgado. Não, você pode das pequenas conquistas celebrar. Vai fazer um passeio em família, celebra. Que coisa boa. Se alegra, se realiza, o coração salta de alegria, você vibra. Tem gente que nem quando vai passear com a família sabe aproveitar. Fica brigando um com o outro, xingando um ao outro, estraga o passeio, volta para casa um de cara virado para o outro. Não é assim que Deus quer não. Aí diz aqui então, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo, ele achou estranho. Tem um país, na Coreia do Norte, eu fiquei sabendo aí, que o ditador de lá, ele proibiu o povo dele sorrir. Eu não queria viver num país desse, que não pode nem sorrir. Quer dizer, o cidadão é tão sem Deus, tão perdido, que ele não quer ver a felicidade do povo dele. Mas não é só ele não. A mídia do nosso país também não quer ver a sua felicidade. Você fica aí comendo o veneno desses noticiários aí, dessa mídia, você vai mal. Quanta gente está sofrendo com depressão, com pânico, com medo, ansiedade por causa das informações. Só coisa ruim, que eles todo dia vinculam e colocam dentro da casa do povo. E é o que infelizmente está dando ibope, está dando dinheiro para eles. Eles estão enriquecendo com a violência, com a desgraça, com a má notícia, com a morte, com a destruição que ele coloca na casa das pessoas. E as pessoas comendo desse veneno. Se vê a pessoa sorrindo, fazendo festa, não, isso é uma falta de respeito com as pessoas que morreram. Em outras palavras, você não pode ser feliz. Você não pode se alegrar. Você tem que viver de luto sempre. Não. Josué morreu, não estou desrespeitando a morte das pessoas, a dor das pessoas que perderam o familiar, não é isso. Mas até o luto tem tempo para terminar. Moisés havia morrido, o povo pranteou a morte de Moisés por 30 dias, e o Josué não respeitou o tempo do luto. Passou o tempo do luto, ele continuou chorando, continuou de luto. Deus deu uma bronca nele. Josué, meu servo Moisés é morto, levanta agora.
Levanta agora. Nada de ficar prostrado aí chorando. A vida continua. Coloca um sorriso nesse rosto, tire essa roupa de luto e vá para cima, porque tem muita coisa para fazer. E desse jeito de luto você não vai fazer nada. Ô meu amigo, tem que tomar posição. Tem gente que o familiar morreu e a pessoa parou de viver. Ah, não tenho mais razão de viver. Ah, não quero mais viver. Esse é o caminho de toda a terra. Um dia você vai. Ninguém vai ficar aqui para semente. Mas não. Essa máscara, tudo bem, é para proteger você do vírus, mas para não mostrar o seu sorriso. Para você ficar de boca fechada. É como o diabo quer que você fique. É como o diabo quer que o povo fique. Nós não podemos aceitar. Isso tem que ser estranho para nós. Não a festa. Para o filho pródigo, a festa era estranho. A alegria era estranho. As danças era estranho. Não vamos lá não, porque senão vai estender muito a mensagem. Mas um exemplo de alguém que achava a festa, a dança estranho. Mical, mulher de Davi. Davi estava numa alegria tremenda dançando diante do Senhor. Festejando, porque haviam conseguido trazer de volta a arca para a cidade do Senhor. Depois você pode ler, está em 2 Samuel capítulo 6, do versículo 11 em diante. Enquanto Davi bailava, dançava, se alegrava, festejava, Mical da janela ficou revoltada com aquilo. Era uma mulher amargurada. Era uma mulher que não conhecia o som festivo. E quando Davi chega em casa para abençoar a casa dele, o diabo usa Mical. Chama ele de vadio, de sem vergonha. E ele irado, então, ao invés de abençoar, amaldiçoa. É o que eu disse para você, tome cuidado. Porque o diabo vai usar pessoas para poder tirar você da presença do Senhor. Você sai daqui vibrando, celebrando. Poxa, que culto abençoado. Deus falou comigo. Olha, oh, que culto maravilhoso. E aí chega na porta, o diabo já usa alguém para poder tirar você da posição. Eu falei, foi à tarde, eu fui de manhã, que quando era obreiro eu ficava no estacionamento da igreja. Quantos irmãos que ouviam? Nem parecia que tinha saído da igreja, parece que tinha saído do inferno. Sério? Ela já saía brigando já, cantando o pneu do carro. Eu olhava assim, Jesus, misericórdia, de onde essa pessoa saiu? Um saiu murmurando, pastor, demorou demais. Perdeu a bênção, perdeu o tempo. Mas é o que o diabo faz. Ele vai armar laço para você cair, para você continuar triste, para você continuar amargurado, porque ele não gosta da sua felicidade. Ele não quer. Assim Mical então achou estranho, falou aquelas bobagens para o Davi então falou, olha, das mulheres que você está dizendo eu vou ter filho, mas de você eu não terei. E não teve filho dela. Morreu sem dar filho para Davi. Meu amigo, a pessoa que vive triste, amargurada, magoada, chateada, murmurando, ela não vai gerar, ela não vai crescer, ela não vai chegar a lugar algum na vida. Vai passar a vida inteira assim, talvez vai morrer assim. Não adianta ficar murmurando, reclamando. Ana, enquanto ficou amargurada, reclamando, ficou estéril. Quando ela entrou na presença do Senhor e resolveu o problema dela, e comeu, e se alegrou, ela teve a resposta que ela precisava. Então nós temos que acordar para a vida, despertar, e não ficar igual esse filho aqui, o que é o irmão do filho pródigo, achando estranho, se alegrar, se realizar. Quem tem filhos aqui? Você fica feliz quando você vê o seu filho triste? Hã? E por que querer então acreditar que Deus quer ver você triste? Se você se incomoda quando você vê o seu filho triste, imagina Deus, que se preocupa conosco, no bom sentido, mais do que nós nos preocupamos com os nossos filhos. Aí o 27 diz aqui, e ele lhe disse, veio o teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Aquilo foi motivo para o pai se alegrar. Imagina, o seu filho, um exemplo, está perdido, está nas drogas, está de cabeça virada. E aí então ele desperta para a vida, se arrepende, e é salvo, e se converte, e é batizado nas águas. Como você vai ficar? Hã? Feliz, realizado, alegre. Ainda que não seja o seu filho, o seu irmão. Poxa, meu irmão, era para esse rapaz aqui fazer o quê? Se alegrar também. Poxa, meu irmão estava perdido, mas não, ficou revoltado. Tem gente que não vai se alegrar com a sua alegria. Tem gente que não vai se alegrar em ver você fazendo festa, porque o prazer dela é ver você cabisbaixo.
O prazer dela é ver você triste, mas não dê esse gosto para essas pessoas que não gostam de você, que têm inveja de você. Não dê esse gosto para o diabo, porque essa é a vontade do diabo. Ver você assim, triste, desanimado, chorando. Mas Deus não quer você assim. Deus quer você alegre, Deus quer você celebrando. Então comemore mesmo as pequenas conquistas e as grandes também. Vive em celebração. 28. Mas ele se indignou e não queria entrar. Ele recusou participar da festa. E tem gente se recusando a participar. Deus falou para o Josué, se levanta. O Josué podia ter se recusado. Não, deixa eu aqui chorando. Você já tentou consolar alguém e a pessoa te deu uma? Eu já. É triste, né? Poxa, rapaz, fui consolar a pessoa me deu uma. Eu lembro uma vez. A pessoa já é pregador do evangelho e tudo. Mas ele estava para pegar a comunidade e aconteceu alguma coisa lá e não deixou ele pegar a comunidade. E eu lembro como no ônibus ele chorava. Eu fui falar com ele, me deu uma que eu fiquei até desconcertado. Falei, rapaz, não quis ser consolado. Mas tem gente assim. Tem gente assim. Você vai ajudar a pessoa a estender a mão, consolar, a pessoa não quer. A pessoa fica até brava com você. Fica até com raiva de você. Ah, que festa que nada. Minha vida é uma droga. E começa a falar um monte de bobagem. Como é que a vida de uma pessoa dessa vai mudar? Fala para mim. Pessoa amargurada desse jeito? É, porque você não está na minha pele, nem você na minha. Ou você acha que eu não tenho lutas também? Mas o que vai adiantar eu ficar amargurado? Deixar de desfrutar da vida? Deixar de sorrir? Deixar de ter prazer de viver? O que vai me acrescentar? Eu fechar o coração, fechar a cara e viver com cara fechada? Tem gente que vive parecendo estar fazendo careta para os outros. Nunca sorri. Nem sabe se a pessoa tem dente, se é banguela. É verdade, pessoal. E quando sorri, sorri de boca fechada. Um sorriso sem graça. E outro só mostra o dente, né? Nem é sorriso. Não pode ser assim. Deus não quer você assim desse jeito, revoltado, como esse rapaz aqui, indignado. Mas ele se indignou e não queria entrar. Vem para a festa. Não quero saber de festa, não. A gente não gosta de festa, gosta de tristeza, gosta de luto, gosta de lamentação.